Deus te enviará alguém com uma chave que destrancará portas de provisão. Você está pronto para reconhecê-lo? Olá, meus amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e hoje destrancaremos o 12º capítulo. Destrancaremos é forte, né? Mas é exatamente isso que estamos fazendo. A cada capítulo que nós lemos, uma porta se abre, um novo conhecimento te conduz a uma nova recompensa. Abra o seu coração para receber as instruções que Deus tem para você. E por falar nisso, você está pronto para semear essa semente na vida de outras pessoas? Dá uma pausa agora. Clica no like e compartilha com 3 pessoas que você conhece e que se beneficiarão grandemente com essa mensagem. Vamos ao capítulo de hoje. Livro A Lei do Reconhecimento. Autor Mike Murdock. Reconhecimento de um libertador financeiro que Deus envia à sua vida. A pobreza é atormentadora. A pobreza é um ladrão. Ela rouba muito mais que suas finanças. Ela rouba seus sonhos. Ela rouba seu senso de dignidade. Ela rouba sua importância. Ela rouba sua capacidade de abençoar os outros ao seu redor. Deus deseja abençoá-lo financeiramente. Ele é doador. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Salmo 35, 27. Os libertadores financeiros são presentes especiais de um pai caridoso. Quando dou o seminário, às vezes ofereço uma nota de $100 para alguém que possa fornecer-me uma lista de 10 pessoas de qualquer parte do mundo cuja única e exclusiva unção seja destinada à ajuda financeira para o corpo de Cristo. Nunca ninguém conseguiu isso. Muitos discutem esse assunto, mas nunca se aprofundam nele. Poucos fazem da ajuda financeira seu único foco. O culto contra a prosperidade tem se intensificado cada dia mais. A agitação que um libertador financeiro produz é notável. Qualquer pastor que se concentra na libertação financeira desperta de imediato uma oposição sistemática, cujo propósito é destruir sua credibilidade ministerial. Alguns argumentos são apresentados. Bem, Mike, acredito apenas que deve haver um equilíbrio. Alguns pregadores pregam apenas dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E eu respondo: você se sente ofendido se seu dentista trabalhar apenas em seus dentes e recusar-se a cortar sua grama? Você fica bravo com seu advogado se ele não quiser lavar seu carro? Você parou de ir ao McDonald's porque eles não vendem comida chinesa? Seus olhos não ouvem. Seus ouvidos não falam. Por que você os mantém no rosto? Porque cada um tem uma função distinta. Você deseja defender o equilíbrio? Então explique por que milhares de pregadores pregam João 3,16 e ignoram Marcos 10, 28 a 30. Isso é desequilíbrio. 40% das falências envolvem cristãos nascidos de novo, de acordo com as estatísticas. As viúvas em nossas igrejas locais, em geral, não conseguem pagar o aluguel do apartamento. As igrejas estão abarrotadas de mães solteiras, incapazes de bancar a creche para as crianças. Porém, muitas pessoas se irritam com a mensagem da prosperidade. Bem, Deus tomará conta das pessoas, quer ministremos sobre prosperidade, quer não, disse-me um pastor. Por essa lógica, todo pecador será salvo, quer ele ouça a mensagem, quer não. Todo o corpo doente será curado, quer ele ouça a mensagem de fé, quer não. Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 7 razões por que Deus colocará um libertador financeiro em sua vida. Primeira razão. Deus deseja providenciar recursos que lhe permitam pagar seus impostos e cumprir suas obrigações. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Segunda razão. Deus deseja que você tenha dinheiro suficiente para presentear seus filhos e aqueles a quem você ama. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11.
Razão número 3. Deus deseja que você tenha dinheiro suficiente para ajudar os pobres. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Provérbios 19, 17. Razão número 4. Deus deseja que você tenha dinheiro suficiente para enviar ministros que preguem a palavra por toda a terra. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Razão número 5. Deus deseja que você tenha dinheiro suficiente para obter o que sua família precisa para alcançar sucesso e um futuro feliz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Razão número 6. Deus deseja que você tenha dinheiro suficiente para garantir uma renda generosa e digna para seus líderes espirituais e para seu pastor. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Suas necessidades importam. Seus desejos são levados em consideração. Razão número 7. Deus tem prazer em sua prosperidade pessoal. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Salmo 35, 27. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro cria possibilidades. Com ele você expressa amor, paga as contas, resolve problemas. Isso tudo se paga com dinheiro. Eclesiastes 10, 19. Mas nada muda se você não usar sua fé. É por isso que o momento mais glorioso de sua vida financeira é quando Deus gera fé excepcional na presença de um homem de Deus. O Senhor sabe em que momento você precisará de um libertador financeiro em sua vida. Por isso, ele enviou Elias até a viúva de Sarepta. Ela estava falida, empobrecida, preparando sua última refeição antes de morrer. Seu filho também estava prestes a morrer. Mas Deus fez que um homem abençoado cruzasse o caminho dela para liberar sua fé. Elias foi o libertador financeiro dela. O milagre de Washington, D.C. Há alguns anos em Washington, D.C., o Espírito Santo me levou a plantar uma semente de $58, a qual representava 58 tipos de bênçãos da palavra de Deus que eu havia descoberto e colocado em categorias. O Espírito Santo me instruiu a plantar uma semente extra de $58 e a escrever o nome de meu filho Jason sobre o cheque. Naquela época ele tinha 12 anos. Sua mãe e eu nos havíamos divorciado 11 anos antes. Eu tinha gastado mais de $50 mil em 2 casos de custódia de filhos. A mãe deles havia se casado várias vezes. Ela fora apenas uma vez à igreja em 11 anos, mas eu conhecia o princípio de atribuir um objetivo à semente. Davi presenciou 70 mil pessoas morrerem em 72 horas e interrompeu a ação da praga ao levar uma semente a Deus. Segundo Samuel 24. Em poucas semanas aterrissei novamente no aeroporto de Dallas. Minha secretária estava lá me esperando com notícias incríveis. Jason estará aqui dentro de 1 hora no outro aeroporto. O que há de errado? Perguntei atônito. Nada. A mãe dele simplesmente decidiu que ele pode passar o resto da vida com você. 90 dias depois, lágrimas rolavam sobre o rosto dela em minha pequena sala da sabedoria dentro de meu escritório. Ela começou a enviar para o meu ministério $100 todo mês. Isso é que é um verdadeiro milagre. Aconteceu na Carolina do Sul. Depois de um tempo eu estava na Carolina do Sul. No encerramento do culto, o Espírito Santo me fez contar a história da semente de $58 que eu havia plantado em Washington, D.C. Eu havia contado o caso em centenas de lugares pelo mundo e os resultados sempre eram impressionantes. Então contei na Carolina do Sul o milagre da semente de $58. Naquela tarde, um homem chamou o pastor e me acusou de ser trapaceiro, de tentar tirar das pessoas o valor de $58. Quando soube disso, perguntei ironicamente ao pastor: eu pareço tão miserável assim?
Recentemente, eu estava dando uma palestra na New Life Bible College, em Cleveland, Tennessee, e resolvi contar a história do homem que me havia chamado de trapaceiro. Uma senhora se levantou e pediu alguns minutos para compartilhar algo. Eu concordei. Acabamos de mudar-nos da Carolina do Sul. Meu irmão foi a pessoa que ele chamou de trapaceiro. Eu também falei muito mal do seu ministério durante muitos anos, mas me converti em uma igreja aqui. E o Senhor ordenou que eu me submetesse ao seu ministério se estivesse procurando um milagre financeiro. Depois, ela me disse em particular que seu irmão havia perdido tudo e estava passando pelo processo de falência. O irmão dela não reconheceu o libertador financeiro que Deus lhe havia enviado naquela manhã de sábado. No mesmo culto, uma pastora de Charlotte, da Carolina do Norte, estava presente. Ela tirou seu talão de cheque da bolsa e plantou uma semente de $58. Dentro de poucos meses, um senhor para quem ela havia comprado o remédio morreu repentinamente. Ela pensou que ele era miserável. Depois da morte dele, descobriu que ele não era nem um pouco pobre. Na verdade, ele havia deixado para ela uma igreja completamente sem dívidas, 2 casas sem dívidas e 27 acres de terras sem dívidas. 2 anos depois, um relatório geológico informava que havia ouro naquele território. O reconhecimento de um libertador financeiro realmente funciona. Meu amado irmão, antes de continuarmos a nossa leitura, eu gostaria de convidá-lo a unir-se a nós nesta causa, enviando uma colaboração para o Pix fatorjc@gmail.com e nos ajudando a levar esta palavra ao máximo de pessoas. Assim como você, muitas pessoas hoje precisam passar por uma libertação financeira. Através da sua semente, outras pessoas poderão ser ajudadas e você com certeza receberá da parte do Senhor uma colheita maravilhosa. Você pode dar uma pausa neste audiobook agora, fazer a sua contribuição e depois retornar. 23 fatos sobre libertadores financeiros. Primeiro fato. O libertador financeiro pode ter uma personalidade que deixe você desconfortável. Segundo fato. O libertador financeiro pode parecer muito confiante, porque ele mesmo já foi alimentado de forma milagrosa enquanto viveu junto ao riacho. 1 Reis, capítulo 17. Fato número 3. O libertador financeiro pode parecer ter pouco interesse nos detalhes de seu sofrimento. Elias sequer pediu para ver o filho da viúva. Fato número 4. O libertador financeiro pode parecer controlador e autoritário. Elias disse à mulher exatamente o que fazer por ele. Fato número 5. O libertador financeiro pode dar instruções que você não deseja obedecer. Elias instruiu a mulher a levar comida para ele. Fato número 6. O libertador financeiro pode parecer nunca ter experimentado crise financeira. Elias nunca mencionou o episódio do riacho. Fato número 7. O libertador financeiro pode não demonstrar compaixão. Elias nunca derramou lágrimas ou expressou sua dor a respeito dos problemas da mulher. Fato número 8. O libertador financeiro prioriza a lei que fornece a você uma saída, não as memórias dolorosas que você fica alimentando. Fato número 9. O libertador financeiro reconhece que sua dúvida interrompeu o milagre e é responsabilidade dele liberar sua fé. Fato número 10. O libertador financeiro enxerga um futuro diferente porque você está obcecado com o presente. Fato número 11. O libertador financeiro pode nunca revelar a dor ou as dificuldades ocultas dele. Deus o fez vencer. Ele conhece a dor, ele conhece a perda, mas o trabalho dele é libertar você. Fato número 12. O libertador financeiro enfrenta um grande inimigo, a dúvida. Fato número 13. O libertador financeiro leva você a mudar sua perspectiva. Elias pintou uma imagem da provisão. Fato número 14. O libertador financeiro pronunciará palavras para liberar sua fé. Nada muda sem sua fé.
Elias foi um libertador financeiro para a viúva de Sarepta. A unção dele quebrou o espírito de pobreza da viúva. Fato número 15. O libertador financeiro provavelmente já enfrentou o mesmo inimigo que você está enfrentando. Elias viveu a agonia de um riacho seco. Ele já havia experimentado a mesma sensação de desamparo. Fato número 16. O libertador financeiro já lutou com o demônio do medo e o venceu. É por isso que ele está qualificado para libertar você. Fato número 17. O libertador financeiro fala de expectativas, enquanto os cativos desejam discutir suas experiências. Fato número 18. O libertador financeiro discute o futuro, enquanto os cativos desejam discutir o passado. Fato número 19. O libertador financeiro intimida o inimigo, enquanto o cativo é intimidado pelo inimigo. Fato número 20. O libertador financeiro tem uma perspectiva diferente da do cativo. O cativo se concentra na perda, o libertador prioriza a vitória. O cativo se torna obcecado com sua dor, o libertador se concentra em seu futuro. Fato número 21. O libertador financeiro se concentra no rompimento de cadeias, não na compreensão delas. Algumas pessoas se detêm a analisar os motivos da crise. O libertador financeiro certamente irá expor o inimigo, mas tentará fazer você se concentrar no processo de libertação. Fato número 22. É sua responsabilidade reconhecer o libertador financeiro que Deus designou para você. Pode não parecer um libertador, pode não falar como libertador, pode não agir como libertador, mas ele é a chave de ouro para a sua vida. Fato 23. Quando você abraçar os ensinamentos do libertador financeiro que Deus enviou, suas circunstâncias mudarão imediatamente. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 2 Crônicas 20, 20. Minha mãe reconheceu minha unção. Uma experiência interessante aconteceu com minha mãe. Ela me chamou à sua pequena sala de sabedoria certo dia. Filho, quero compartilhar algo pessoal com você. Existe uma unção sobre sua vida que não compreendo. Amo todos os meus filhos. Todos eles são filhos de Deus abençoados. Mas parece haver uma unção incomum sobre sua vida. A bênção do Senhor está sobre você. Nunca conheci ninguém em toda a minha vida que recebesse tais bênçãos do Senhor. Não compreendo isso, mas tenho observado sua vida. Seu pai não sabe que economizei este dinheiro, por isso não diga nada para ele. Você disse que quebrou a estrutura da pobreza com a semente de $1.000. Você sempre diz que o que acontece com uma fé de $1.000 não acontece em nenhum outro lugar. Então, aqui está minha semente especial de $1.000. Sentei-me surpreso e um pouco desconfortável. Aquela era minha preciosa mãe. Eu sempre soube quanto eram limitadas as finanças dela. Então eu disse: Mãe, Deus tem sido muito bom para mim. Eu não preciso da sua semente de $1.000. Todas as nossas contas estão pagas. O ministério está cada vez mais forte. Vou orar por você e pedir que Deus a abençoe. Mas ela estava inflexível e um pouco aflita. Não, filho, tenho de plantar esta semente. Ela é muito importante para mim. Quero que você ore para que Deus me abençoe e faça cair sobre mim a unção da bênção também. Deixe-me devagar por um momento. A unção de Boaz. Em todo lugar que vou, Deus tem me direcionado a orar a unção de Boaz sobre a semente de $1.000. Aqui está o que existe por detrás disso. Ruth prezou Boaz e também a bênção sobre a vida dele. Mais tarde, ela se tornou esposa de Boaz e tudo o que ele tinha entrou na vida dela também. A unção que você respeita é a unção que vem sobre sua vida. A unção que você serve é a unção que se multiplica em sua vida. A unção que você semeia é a unção que aumenta em sua vida. Sendo assim, tenho compartilhado publicamente como quebrei a estrutura da pobreza com uma semente de $1.000. Se houver alguma coisa da qual você pode libertar-se, é porque você conseguiu controlá-la.
Quando você se liberta com uma oferta generosa, você controlou a ambição em sua vida. De volta à história sobre minha mãe, segurei o cheque de $1.000 e orei para que Deus milagrosamente começasse uma nova bênção na vida dela. Alguns dias depois estava em uma pequena igreja na Pensilvânia. Na manhã de segunda-feira, enquanto me despedia, o pastor e sua esposa estavam com os olhos cheios de lágrimas. Dr. Mike, não conhecemos sua mãe nem seu pai. Gostaríamos muito de conhecê-los. Mas a junta achou que deveríamos abençoar sua mãe e seu pai. Eles me entregaram $2.000. Metade daquele valor estava destinado à minha mãe e a outra metade estava destinada ao meu pai. A semente de $1.000 dela colocou a bênção em ação 9 dias depois. Se, como viúva, você estiver passando fome, tenho certeza que o Jeová Jiré deste universo tem um Elias, um libertador financeiro para a sua vida. Minha pergunta é: você pode reconhecê-lo? O reconhecimento de um libertador financeiro pode destruir as trancas de sua prisão para sempre. No capítulo sobre um momento excepcional de fé, eu compartilhei com você o testemunho da minha primeira experiência em um evento com o pastor Mike Murdock. Naquele dia, assim que eu cheguei ao local, antes de ouvir qualquer mensagem, eu tive em meu coração a convicção de que deveria depositar uma semente de R$1.000 no solo daquele evento. Como eu falei, naquele dia eu não tinha R$1.000, mas o que eu tinha era o principal, a fé, e a fé sempre encontra um caminho. Eu dividi aquela semente em uma determinada quantia de meses, e durante o tempo daquele parcelamento eu recebi cerca de 10 vezes mais o que eu havia semeado. Além disso, nos meses seguintes Deus me abençoou com uma sede para a igreja que foi construída no tempo recorde de 4 meses, com uma casa para mim, com uma moto e posteriormente uma série de bênçãos foram desencadeadas a partir do momento dessa semente. Olha, eu tenho um imenso prazer de contar para você a minha experiência, ainda mais porque antes de ouvir Mike Murdock pela primeira vez, a ideia que eu tinha a respeito dele era completamente diferente. Muitas pessoas me falavam sobre ele, sobre o seu ministério. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Enquanto gravo esta mensagem, acabei de receber um aviso do Inter que alguém depositou uma semente de R$2. Deixa eu fazer aqui uma oração por essa pessoa. Deus amado, em nome de Jesus, eu peço que tu responda a vida dessa pessoa neste instante. Ela creu na tua palavra, a tua semente foi depositada em um solo fértil. Então eu peço, Senhor, que nesse instante as janelas dos céus sejam abertas sobre esta vida. Que o Senhor Deus torne completamente visível aquilo que o Senhor Deus pretende fazer em seu coração. Senhor, há um terreno fértil aqui para a tua semente. Planta a tua sabedoria de um modo, Senhor, que haja uma colheita de glórias e louvores para o teu nome. Dá, Senhor, a essa vida a direção que ela precisa para que tudo corra de acordo com a tua vontade e o desejo do seu coração seja satisfeito conforme a tua palavra que diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Deixa eu voltar então ao que eu estava falando. Muitas pessoas me falavam sobre ele, sobre seu ministério, mas eu tinha uma sensação incômoda quando ouvia tudo isso. Eu não entendia que aquele incômodo era exatamente o indício de que eu precisava da libertação que Deus estava provendo através dele. Nos dias que antecederam o evento, eu comecei a leitura do presente livro. E então, quando cheguei àquele lugar, foi muito mais fácil de o Espírito Santo falar ao meu coração. E eu lembro de ter tido uma poderosa convicção assim que eu pisei naquele lugar. O mais interessante foi que durante a mensagem, o pastor Mike Murdock olhou para a primeira fila onde eu estava sentado e disse: Deus falou aqui com 12 pessoas para que essas 12 pessoas plantassem uma semente de R$1.000. Ora, aquilo ali me pegou de surpresa, eu não estava esperando por aquilo. E aí eu olhei para o meu lado para ver quantas pessoas estavam tão surpresas quanto eu. E os meus olhos divisaram uma pessoa que estava sentada a umas 3 cadeiras mais ou menos. Aquele rosto me era familiar. Na verdade, era o rosto de um colega de seminário. Já tinha alguns anos que eu não o via, mas eu lembro que no seminário ele era uma pessoa cujo comportamento era muito duvidoso.
Imagine só uma pessoa que está no seminário para aprender teologia, para depois praticar o pastorado, e essa pessoa se dedica à infeliz prática da cola. Exatamente. Uma pessoa aprendendo teologia e nas provas colando dos amigos. E ali estava aquele rapaz. Quando Mike Murdock falou da semente de R$ 1.000, como eu lhe falei, eu olhei ao redor para ver quantas pessoas estavam tão surpresas quanto eu. E olhando para aquele rapaz, eu vi a própria cara da incredulidade. Ele disse algo como: eu sabia que isso ia acontecer. Esse povo só fala em dinheiro. Deus estava enviando a ele, naquela noite, um libertador financeiro. Ele estava na fileira da frente. No entanto, seu coração não estava aberto e ele deixou passar uma oportunidade singular. O mesmo não aconteceu comigo. Naquele instante eu fiz uma oração ao Senhor. Deus, tu sabes que eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu tenho à disposição. Então, Senhor, me dá a oportunidade de parcelar essa bênção e semear neste terreno. Assim que eu fiz esta oração, o pastor Mike Murdock disse a seguinte frase: pode ser que alguns de vocês não tenham essa quantia disponível agora. Se for este o caso, você pode parcelar em quantos meses você desejar. A essa altura, já não era mais surpresa que Deus estivesse falando comigo. Assim eu fiz. Receber aquele homem de Deus como o libertador que Deus havia enviado a mim naquela noite, abriu as portas para os anos seguintes, anos em que eu prosperei tremendamente. Nunca na minha vida eu havia alcançado tanto conhecimento e tanta percepção acerca das realidades financeiras. Foi como se eu entrasse numa nova dimensão. Nada se igualava ao conhecimento revelado por Deus, tanto no meu coração como na minha vida, diante dos meus olhos, a partir de então. É claro que depois daqueles dias eu ouvi muitas pessoas falarem contra essa mensagem. Ah, mas ele só fala sobre dinheiro. Nós sabemos que não. Conhecemos as obras do pastor Mike Murdock. Porém, eu decidi que não me demoraria para discutir com quem quer que fosse. Eu tenho a revelação de Deus na minha vida. Deus falou comigo. Deus me deu provas tais que, se eu as negasse, estaria negando o próprio Deus. Porque foi Deus quem me disse, foi Deus quem me falou. E aquilo que eu recebi de Deus também passo a cada um de vocês. Se hoje Deus lhes enviar um libertador financeiro, não deixe essa oportunidade de ouro passar. Plante a semente. Se o terreno está qualificado para receber a semente, você tem aí a garantia de que Deus deseja que você semeie. E isso com certeza produzirá tanto benefícios para as pessoas às quais você está servindo, como também em glórias que serão dadas a Deus para sempre. Uma ação que você empreende hoje ecoará por toda a eternidade. Nosso Pai, nosso provedor. Obrigado, Senhor, pelos líderes, pelos pastores, pelos mestres que o Senhor Deus tem colocado no nosso caminho para nos guiar. Obrigado pelas palavras que eles ministram, são palavras que vêm do teu trono. Algumas vezes, com certeza, Senhor, nós não estamos prontos para receber estas palavras. E, Senhor, eu sei que muitas vezes entristecemos o teu coração ao criticá-las e ao criticar aqueles que o Senhor usou como instrumentos para que essas palavras chegassem no tempo certo a cada um de nós. Senhor, algumas vezes falamos bobagens, algumas vezes atraímos maldições sobre nós. A tua palavra fala que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão do profeta. Eu sei, Senhor, que do mesmo modo quando nós rejeitamos um profeta que é enviado por Ti com uma palavra, e é a própria palavra que responderá às nossas orações, não estamos rejeitando apenas o profeta e a sua mensagem, estamos rejeitando o próprio Deus que o enviou, e a unção que precisávamos para destravar as nossas vidas vai embora, e outra pessoa é beneficiada em nosso lugar. E eu sei, Senhor, que a nossa responsabilidade é ainda maior, porque quando o Senhor Deus nos envia alguma bênção financeira, não nos envia apenas para o nosso deleite. Nós temos uma missão a cumprir neste lugar. E quando nós não recebemos o recurso, essa missão não pode ser levada a cabo da forma como o Senhor planejou. Por isso hoje, Senhor, pedimos que Tu nos perdoe pela nossa incredulidade.
Senhor, muitas vezes estamos tão machucados pela vida que precisamos justificar a nossa própria miséria e nos fechamos para a possibilidade de que alguma coisa possa melhorar. Com medo de esperar e nada acontecer, com medo de que a nossa fé não seja suficiente ou com medo de que o Senhor Deus nos diga não, deixamos de ouvir com fé a palavra que nos é enviada. E aí, Senhor, condenamos aqueles que foram enviados por Ti. Matamos os Teus profetas. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Nesse instante eu peço por aquela pessoa que, mesmo com o coração endurecido pela incredulidade, ouviu estas palavras até aqui, porque deseja mudar. Senhor, quebra essa pedra. Sensibiliza esse coração para compreender que o reino de Deus é muito mais do que aquilo que ela entende. Deus tem liberdade, Deus tem alegria, Deus tem paz, Deus tem prosperidade. Não são só perseguições, não são só lutas. O próprio Jesus falou que aquele que perdeu tudo por amor dele, recebe tudo multiplicado por 100, mesmo com perseguições. Assim, Senhor Deus, eu não quero estar num extremo e também não quero ir ao outro extremo. Eu quero hoje me centrar na Tua palavra e te peço, Senhor, que essa sabedoria se estenda sobre toda a minha casa, sobre os meus amigos, sobre cada pessoa que ouve esta palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.